Bom dia a todos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Meu nome é Almerinda Máximo e eu faço parte do Grupo Espírita Teresa de Jesus. E hoje eu estou aqui para que nós possamos conversar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, A Fé Transporta Montanha, nas instruções dos Espíritos, o item 12, que vai nos falar sobre a fé humana e a fé divina, no item 12. Então, para que nós possamos já começarmos a nos orientar, nós vamos ler do livro Fonte Viva, na página 69, com psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 26, e o título é Obreiro Sem Fé, que vai nos falar assim: E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E está em Tiago, no capítulo 2, versículo 18. E nos diz assim: Em todos os lugares vemos o obreiro sem fé espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para que o mundo não presta? Compromete-se em deveres comuns e sem qualquer mostra de persistência se faz disseminário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhes os benefícios, entretanto, logo após, relega-o ao esquecimento, asseverando: tudo isto é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se trazido a testemunhos de humildade, afirma sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é o trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou o aluno que estuda continuadamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante, completando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo na vaidade e sem escravizar-se às criações de que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Então, meus irmãos, com a reflexão dessa página, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Em primeiro lugar, agradecendo pela oportunidade de trabalho, pedindo à espiritualidade mentora desta casa, meu guia espiritual e os amigos que me acompanham, que possam me conduzir durante esse estudo, fazendo com que eu tenha palavras simples, claras e objetivas para o meu entendimento e para o entendimento de tantos quanto me ouvirem, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, com a vossa permissão, com a luz de Maria Santíssima e o amparo desses Espíritos, eu peço a permissão para que eu possa dar início ao estudo da manhã de hoje.
dizendo graças a Deus, que assim possa ser. Então, meus irmãos, nós vamos ver, como eu já havia falado antes, o capítulo 19, a fé transporta montanha, nas instruções dos Espíritos, o item 12, que vai nos falar sobre a fé divina, sobre a fé humana e a divina. Então começa assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, um estado nossa força de vontade, porque é a vontade que vai nos impulsionar para que nós nos libertemos das nossas dificuldades. Acreditado a ele e na fé daquele que era curado. Então a gente tem que lembrar que o Cristo não veio só trazer a fé religiosa, mas a fé em tudo aquilo que nós temos que executar. A gente tem que ter fé
na nossa vontade, naquilo que a gente realmente quer da vida, para que nós consigamos superar as dificuldades que nós temos realmente que passar por elas, para que nós possamos crescer, né, espiritualmente, aproveitando a oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo, para que a gente possa superar as nossas deficiências através do nosso esforço diário em buscar ser melhor a cada dia. E dando continuidade. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então é o que eu falei anteriormente. Jesus tinha fé na sua força de vontade, naquilo que Deus havia determinado para que ele executasse como exemplo para cada um de nós, e assim a fé daquele que era curado. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo. Os apóstolos também, né, operaram muitos milagres. Paulo de Tarso, então todos esses, né, que estiveram ali à época de Jesus, eles mostraram assim a força de vontade e a fé que eles tinham nos ensinos do Cristo e operaram muitos milagres. E assim são tantos outros aqui mesmo encarnados, como a gente tem vários exemplos, né, de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier e tantos outros espíritas que conseguiram, através da fé que eles tinham naquilo que eles estavam executando, curar muitas pessoas. E assim, na casa espírita também, quando a gente vai para tomar um passe e estivermos com algum problema, se nós colocarmos a nossa fé ali, né, a fé naquilo que nós estamos recebendo e a fé daquele que está operando naquele momento, o passe, nós conseguimos nos curar. Quantas curas há nas casas espíritas? Às vezes a pessoa nem percebe isso, mas que a fé, que aquele que está ali trabalhando em nome do Cristo e aquele que está recebendo com o coração aberto, consegue o objetivo, né, da sua busca, da sua procura, da sua fé, né? Mas depende de cada um de nós. Tem pessoas que têm uma certa barreira que ela coloca, pode estar recebendo o passe, né, com toda a vontade que aquele que se propôs a fazê-lo tem de vê-lo curado, mas ele coloca uma barreira que ele não consegue aquilo, ainda sai reclamando porque não conseguiu, mas a culpa não é daquele que está ali trabalhando, colocando a sua boa vontade para que ele tenha a necessidade dele sanada naquele momento. Depende daquele que está recebendo também. Então é uma troca, né? Uma via de duas mãos. Depende daquele que está aplicando o passe e daquele que está recebendo, para que haja realmente a cura quando há algum tipo de problema de saúde. Então, continuando. Também os apóstolos, eu já falei isso, desculpa. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim, colimando certeza que lhe faculta imensa força. É como se nós, por exemplo, se nós temos algum projeto a realizar
e passamos por algumas dificuldades, que isso é normal, para ver a nossa força de vontade, para ver a nossa fé, para ver se nós queremos realmente aquilo, nós podemos projetar na nossa mente já o trabalho todo pronto. Isso facilita muito, quer dizer, é uma questão de fé. Você tem certeza de que você vai conseguir realizar aquele trabalho, né? Então a gente vai projetando já o trabalho executado, para que a gente consiga, através da nossa vontade, da fé que a gente coloca naquele trabalho, vê-lo realizado. Só depende de cada um de nós, de como nós vamos encarar as dificuldades. A gente vai encarar sem fé, com desânimo, ou nós vamos encarar com força, com coragem, com fé, né? Na certeza de que estamos fazendo o melhor. É isso que a gente tem que pensar. A nossa fé, ela influencia muito, e a nossa vontade principalmente. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então a fé, ela é uma força propulsora que faz com que nós confiemos em Deus e nas nossas possibilidades de vencermos todas as dificuldades. É através da fé. Quando a gente tem fé, as coisas fluem com mais facilidade, porque a gente projeta, como nos fala aqui, projeta um futuro já pleno, realizado, com a realização daquilo que nós estamos buscando. Aí ele continua: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então a gente sabe que o milagre não existe, é uma coisa natural que cada um de nós traz dentro de si e que precisa ser desenvolvida como nos fala, né? É um germe que nós trazemos e que nós precisamos fazer com que ele seja desenvolvido dentro de nós. E quando a gente trabalha esse desenvolvimento, ele vai crescendo. A gente consegue muita coisa através dessa fé, dessa vontade, dessa coragem, sem desanimar. Se a gente não acertou hoje, tenta amanhã novamente, até nós conseguimos acertar. Porque isso vai fazendo com que nós tenhamos mais experiência, com que nós nos fortaleçamos diante das dificuldades. Mas para isso a gente tem que trabalhar muito essa fé e essa vontade que a gente tem, né? Na certeza de que um dia nós alcançaremos. Se eu não alcancei hoje, amanhã a gente pode alcançar, eu posso alcançar. Basta que nós tenhamos essa perseverança, essa vontade, essa fé inabalável que a doutrina nos ensina a ter, né? Repito, a fé é humana e divina. De todos os encarnados se acharem bem persuadidos, se todos os encarnados se acharem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem por vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, esse que nos fala a respeito da fé humana e a divina é um espírito protetor e foi nos falado em Paris em 1863, ou seja, foi falado a Allan Kardec e ele nos trouxe esse desenvolvimento para que nós entendamos um pouco mais sobre a fé. Então, a gente foi buscar também no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, que vai nos falar sobre a fé,
no capítulo 19, ele fala: plantada pelo divino agricultor no coração do homem, a semente da fé deve ser tratada com muito cuidado e regada com as águas cristalinas do discernimento e da razão. Ao contrário, se abafada por dogmas que lhe coíbem o crescimento, por não oferecerem o entendimento e a compreensão das coisas, essa semente fenece nos primeiros ensaios de criação das raízes no solo do coração. Então a gente percebe que é uma sementinha que é colocada no coração de cada um de nós, como tantas outras virtudes, e se nós não a cuidarmos, se nós não fizermos com que ela germine, a gente vai ficar estagnado, a gente vai ficar sem fé, a gente vai ficar sem coragem, a gente vai ficar sem desenvolver o amor, que tudo tem um desenvolvimento. A gente chega aqui com as sementinhas todas para serem desenvolvidas, mas se nós não cuidarmos delas, se nós não a adubarmos, né, como fala aqui, a gente acaba deixando que ela feneça, né, sem ter dado frutos, sem ter evoluído, sem ter crescido. Então é necessário que nós façamos com que a nossa fé cresça cada vez mais em Deus, com bastante força de vontade, para que nós consigamos fazer com que ela germine. E eu vou para o último parágrafo, onde nos fala assim: conhecer os estatutos divinos por meio de estudos persistentes, trabalhar a inteligência para desvendar todos os mistérios ocultos que está entre aspas, iluminando-os com a luz da razão, são passos que o cristão comprometido com a verdade maior deve dar para o desenvolvimento da virtude da fé em seu coração e para galgar com a firmeza da coragem os degraus da sua escalada evolutiva. Então, para que nós possamos trabalhar a nossa fé, só depende de cada um de nós, para que nós consigamos fazê-la com que ela se desenvolva. E também no livro que nos fala que é o estudo do ESG, da Fundação Allan Kardec, vai nos falar também que a fé é um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso, a fim de cumprirmos nossa missão perante Deus. A fé humana se volta para as necessidades terrenas, a divina para as aspirações celestiais e futuras. Então nós temos que trabalhar essa fé com muita vontade, com muita coragem. É uma fé raciocinada que nós temos, que é isso que a doutrina nos traz, a fé raciocinada para que nós consigamos vencer todas as barreiras que nos impedem a nossa evolução. E através dessa fé raciocinada, a gente tem a consciência, né, de todos os fatores. A gente entende que o milagre, no caso, é o milagre da nossa fé, digamos assim, né? Que a nossa fé que vai fazer o milagre diante das coisas, porque é tudo da lei natural, não tem nada milagroso. Todos nós temos essa possibilidade de fazermos pelo outro aquilo que a gente quer que seja feito por nós. Se nós sabemos que tem alguém necessitado no hospital, elevemos o nosso pensamento a Deus, pedindo a sua misericórdia para esse nosso irmão, e a gente consegue fazer com que esse irmão consiga melhorar e às vezes até curar. Se estiver dentro da sua caminhada evolutiva, ele vai conseguir superar, e a gente, com a nossa fé, com os nossos pedidos, através da nossa humildade diante do poder de Deus, né? Mas por outro lado, na nossa confiança, na fé que nós temos, na nossa vontade, a gente consegue fazer, auxiliar a quem quer que seja, passando por alguma necessidade. A gente, pelo menos, se a gente não sanar de todo, a gente consegue amenizar, seja ela a parte da dor física, do desespero, que muito está acontecendo nesse momento.
As pessoas estão desesperadas porque não têm o conhecimento da fé raciocinada, não têm o conhecimento de que tudo passa, de que nós estamos aqui cumprindo uma caminhada evolutiva, resgatando os nossos erros do passado. Então, esses nossos irmãos que não têm o conhecimento que a doutrina nos traz, esse esclarecimento, ficam desesperados, ficam desesperançosos, muitos ceifam as suas vidas, mas não sabem que a vida continua e só acarretam para eles próprios um sofrimento muito maior do que aqueles que eles estavam aqui enquanto encarnados. Eles não sabem que tudo passa, basta que nós tenhamos fé, que nós consigamos realmente suportar aquilo com resignação, que vai passar, que nada é eterno, nem o bem nem o mal. Então, a doutrina nos traz esse esclarecimento e facilita o nosso entendimento diante das dificuldades da vida. E que nós possamos colocar a nossa fé em prática, fazendo-a com que ela possa ser a cada dia mais aumentada dentro dos nossos corações, dentro da nossa consciência, dos nossos sentimentos, para que nós superemos essas dificuldades com força, com coragem, para que nós possamos entender que a nossa caminhada é na busca da nossa evolução. E para que nós possamos terminar, nós vamos ler do livro Jesus no Lar, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Nélio Lúcio, a página 139, o capítulo é o 32 e vai nos falar sobre a fé vitoriosa, que é um diálogo que Jesus tem com os apóstolos na noite do Evangelho, que são feitas sempre na casa de Simão Pedro. Então ele fala... a fé vitoriosa. Destacava André certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada a expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, outro acreditava que o Pai residisse no vento e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocaram todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a flagelação, que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar, e longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso.
Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar, e no terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui razões irrespeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se a um avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isto mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então, meus irmãos, depois dessa página, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos conversando sobre os ensinos do Cristo Jesus, que é a nossa luz no nosso caminho, que é o nosso roteiro de felicidade, o Evangelho que Ele nos deixou através de espíritos abnegados e amorosos que vieram auxiliar a Allan Kardec para que ele pudesse codificar toda a doutrina para o nosso entendimento e o nosso crescimento espiritual. E assim, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de trabalho e pedimos, Senhor Jesus, para que olhe por todos os seus irmãos que se encontram em situações de dificuldades, de dor, de perda, de desânimo, de desesperança, para que eles possam compreender que tudo irá passar, que eles encontrem corações abnegados que os alimente não só materialmente, mas principalmente espiritualmente, levando até eles a vossa palavra, os vossos ensinos, para que todos nós consigamos um dia, Senhor, habitar o planeta já regenerado. E assim, Senhor, pedimos também a Maria Santíssima que possa tocar os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles tenham a mesma oportunidade que nós estamos buscando de elevação e de crescimento espiritual. E assim, agradecidos também aos mentores dessa casa, ao meu guia espiritual e aos espíritos que me amparam e me instruem, pedimos a Deus, nosso Pai, de amor e de misericórdia, que possa dar por encerrado o estudo da manhã de hoje, agradecendo mais uma vez e dizendo graças a Deus, que assim possa ser.